Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um Eurocast. Eu, Fábio Proença, hoje recebo uma pessoa extremamente, como eu posso dizer, uma autoridade do conteúdo que ela vai transmitir a todos nós. Vamos falar de direito e defesa do consumidor. É isso, Vanessa? Isso mesmo, Então vamos Fábio. lá, estamos aqui com Vanessa Schiffer. Se apresente ao nosso público, Vanessa. Olá, Fábio, tudo bem? Audiência da Eurocast. Eu sou Vanessa Schiffer, sou advogada especialista em direito do consumidor e atuo exclusivamente com empresas, ou seja, o direito do fornecedor nas Olha relações aí. de consumo. E é interessante esse conteúdo, Vanessa, porque vira e volta nós estamos em reuniões, almoços, jantares, e aí aparece aquele colega empresário que relata: Ah, tive um problema com um consumidor que me encheu tudo, né? Mas enfim, deu problemas de forma verbal ou de forma hoje no Instagram, Nas redes redes sociais. sociais. E muitas vezes esse empresário ele não sequer sabe de como pode ter uma prevenção, o que pode ser feito caso ele não tenha feito o ato de prevenção, a remediação, e por isso o conteúdo seu eu entendo de extrema importância para todos os empresários que nos seguem. E hoje vamos aproveitar, pessoal. Então, esse conteúdo nós vamos falar aqui para você, empresário, que quer se proteger ou adequar a sua empresa para o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque aqui nós estamos Isso. falando das duas pontas, para que no final você não tenha prejuízos, ok? Então vamos lá, Vanessa. Clientes insatisfeitos. Pois é, eu trabalho exatamente com eles. Eu costumo falar que eu sou advogada do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E se a gente levar em consideração que toda a empresa tem cliente, então o serviço de atendimento ao consumidor ele é essencial. E o que eu vejo bastante é que assim a empresa ela foca muito em treinamento de vendas, em captação de lead, no marketing mesmo, para trazer esse consumidor para dentro da empresa. A hora que esse consumidor comprou, a empresa esquece dele. Então, não tem ali um follow-up com ele, né, para perguntar também dentro da experiência do cliente, se depois que ele comprou, ele está satisfeito. Porque a experiência do cliente não é só você dar uma tacinha de espumante, né, e colocar ali um agradinho para esse consumidor quando ele vai comprar, quando você precisa que ele compre. Você precisa agradá-lo também depois da compra. E aí que entra o meu trabalho, de focar justamente nesse pós-compra. Então, como que está o follow-up e principalmente como que está o atendimento da reclamação. Você falou de redes sociais. Hoje em dia, o consumidor ele já vai ali muito reativo. Ele vai lá comentar num post seu do Instagram, né? Acaba denegrindo a imagem, né? Exatamente. Vai lá no Google, dá uma estrelinha para você e fala ali, faz alguma crítica, alguma reclamação. Então, assim, como que você vai responder para ele? Como que você vai lidar com esse consumidor reativo? E um dos canais hoje que eu acho essenciais dentro do direito do consumidor na internet é o Reclame Aqui. Saiu agora nesse ano, todo ano, né, sai a CX Trends, que é a experiência do cliente. Então, tem as tendências da experiência do cliente para 2026. E ali tem uma pesquisa que fala que 68% dos consumidores pesquisam no Reclame Aqui antes de comprar. Olha E só. daí o empresário esperto, ele vai fazer o quê? Vou fazer uma página no Reclame Aqui. Porque ali eu vou mostrar para esse consumidor, meu potencial cliente, que eu não só resolvo os problemas, mas a minha empresa é segura. Então, eu posso sim ter reclamação, porque hoje em dia é impossível não É, ter reclamação. Posso sim ter reclamação, mas eu respondo, eu resolvo, eu atendo, eu escuto, e isso transforma a sua empresa numa empresa segura para se fazer negócio. Porque o Reclame Aqui, ele mede a taxa de resposta, a taxa de resolução, o tempo que essa empresa leva para responder a demanda desse consumidor, e tudo isso ela faz um score ali mesmo. E com os meus clientes, o nosso objetivo sempre é ser RA1000, que é a empresa recomendada pelo Reclame Aqui para se fazer negócio. Então, se a gente for olhar para as tendências da experiência do cliente e para empresa segura, ok, vamos fazer então uma página no Reclame Aqui e vamos ser RA1000.
quando o cliente for lá pesquisar. E olha só, essa visão, meus amigos, eu não tinha. Eu não tinha É a visão preventiva do direito do sim, consumidor. eu não tinha e a métrica também, eu acabei me assustando aqui quando você fala acima de 60%. Então veja bem a importância, É, mesmo de uma página de hoje muito utilizada pelos consumidores, mas às vezes o empresário sequer sabe dela e ex não acompanha. Às vezes a sua empresa está lá com uma uma reclamação, recomendação negativa. e você nem sabe. Exato. E olha o perigo. Daí Exatamente. você olha para o seu time de venda e fala: "Por que que eu não estou vendendo?". Então, mas daí nisso tudo o que acontece? Tá vendendo, porque o cliente vem, o marketing traz, o tráfego pago traz, esse cliente compra, só que daí lá no fim da jornada do consumidor, essa venda é desfeita através de uma reclamação. Que daí teve uma troca, teve uma devolução Sim, de valor pago, alguma coisa, só que assim, você bateu a meta aqui atrás, mas daí lá na frente o caixa não fecha. Ué, mas meu time comercial tá maravilhoso, mas por que que não tá fechando a conta? Não tá fechando o caixa? Justamente por isso. Por quê? Porque é um atendimento ali no final, o mal distrato, o término da feito. relação comercial que não foi bem Exatamente, trabalhado. exatamente. Então daí tudo isso está sendo desfeito. Então, assim, numa visão geral, dentro do direito do consumidor mesmo, numa visão geral dentro da empresa, é importante sim focar no marketing, focar na captação, focar no tráfego pago, no treinamento de vendas é essencial e vender adequadamente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se você faz uma venda estruturada, se você faz um marketing estruturado, uma venda estruturada, é muito difícil você ter um problema depois no pós-venda, porque está tudo adequado ao Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Agora vem cá, Vanessa, nesse longos anos de trabalho, de experiência na sua especialidade, você já encontrou empresa que foi assim, nota 1000? Aquela que nunca teve clientes insatisfeitos? Ou existe clientes que são bons consumidores? Sim, assim, existe empresas e empresas e consumidores, né. Mas se você colocar lá no Reclame Aqui, empresas RA1000, vai sair várias, que são empresas que realmente resolvem as demandas do consumidor. Só que tem consumidor e existe aquela falácia, né, de que o consumidor sempre tem razão. Mentira, o consumidor nem sempre tem razão. Então a empresa às vezes está na razão. E por isso que eu falo de usar o Código de Defesa do Consumidor, porque o nome da lei, ela fala lá Código de Defesa do Consumidor, mas tem direitos do fornecedor também. Ah, Então, quando se fala de equilíbrio nas relações de consumo, ok, nem tanto só para a empresa, nem tanto só para o consumidor. A empresa RA1000, né, que é a empresa ali ideal e adequada para se fazer negócio, não é aquela que não tem reclamação, ela vai ter reclamação. Inclusive, algumas dos meus clientes são RA1000 e têm reclamação. até porque esse universo do 100% também causa estranheza, né? É, então assim, daí fica muito maquiadinho, né, se é cem Exato. por cento você não Parece tem um nenhuma, robozinho nenhuma lá, só então é bem aquele negócio lá, né: "Gente, amigo, avalia lá a minha vai página no lá, ó. Google, bota lá 5 estrelinhas pra mim", assim, isso Sim. claramente é maquiado, né. Então o que que vale mesmo? É aquela reclamação que tá ali, a empresa respondeu dentro de um prazo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, temos prazos, né. E uma coisa interessante falando de prazo, né, a empresa que ela tem medo de perder o consumidor, ou medo de uma reclamação, a empresa ela não tem que ter medo, ela tem que agir de acordo com a lei, ela não precisa ter medo. E daí o consumidor, sempre dou esse exemplo porque ele é muito bom. O consumidor vira para quem está atendendo ali dentro da empresa e fala assim: "Você tem 24 horas para resolver meu problema". Este empresário vai ficar tenso. Este funcionário que está atendendo vai ficar desesperado. Eu falo: "Eu tenho um dia só, não vai dar tempo". É a pressão A psicológica. pressão. Que daí o consumidor ele acha que ele tem sempre razão. Hum. Só que daí se a gente for lá na lei, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, fala que a empresa ela tem 30 dias para dar uma resposta. Não é 24 horas, são 30 dias. Então, quando a gente vai responder, né, quando eu oriento os meus clientes e a gente faz protocolos de atendimento, a gente vai responder e fala assim: "Ó, eu entendo o seu problema, então você acata, você ouviu o problema, você acatou, eu entendo o seu problema. Nós temos 30 dias para te dar uma resposta. Pode ter certeza
que antes desse prazo você vai ter a solução do seu problema. Isso é uma empresa RA1000. É. Por quê? Porque ela aceitou a crítica, a reclamação, ela analisou, ela deu uma resposta. E não decidiu Exatamente. na Não emoção, né? precisa, e não precisa decidir na emoção. Ninguém é refém de ninguém, existe uma lei que é justamente para isso. Então, daí agora, esse funcionário que recebeu essa reclamação, ele vai ter tempo, Para ok, averiguar. o que que podemos fazer aqui agora? E a gente obedecer o direito do consumidor não é fazer o que o consumidor quer. Ah, eu quero a troca. Ok, vamos ver o que que é viável para a empresa. A empresa, o que? Ela precisa atender a demanda do consumidor, mas não fazer exatamente o que ele quer. Dentro da lei ali, este mesmo artigo fala o que que pode acontecer? A troca, a devolução do valor ou a restituição parcial. Então, ok, vamos analisar o que que é mais viável para a gente. Para a empresa. Para a empresa. Porque num primeiro momento a decisão é da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fabrica colchões. E daí a conta que a gente faz aqui para atender o consumidor é o quê? Quanto custa para trocar um colchão? Porque a gente está falando de uma empresa que fica no interior do Paraná e às vezes esse consumidor está lá na Bahia. Aí a logística. E a logística, e é frete para ir, Sim. frete para voltar, é nota fiscal que tem que emitir aqui, nota de saída, depois nota de retorno, de remessa em substituição. Você bem sabe o quanto de imposto que tudo isso gera para trocar um colchão. Então, às vezes, ok, esse colchão é defeito que dá para continuar usando ou é defeito que inutiliza? Se dá para continuar usando, de repente a gente oferece a devolução parcial. Se ele pagou 5.000 nesse colchão, a gente te devolve 2.500 e você fica com o colchão. Pode ser? O consumidor aceitou, beleza, fechamos um acordo. Documenta isso. Documenta todo o protocolo de atendimento certinho. Meu consumidor fala, não quero. Eu quero a devolução total, então. Ok, então a gente recolhe esse produto. Só que daí a gente vai fazer o quê? A gente já tem uma parceria com uma instituição de caridade, que tem pontos no Brasil inteiro. Legal. Então a gente devolve o valor para o cliente, porque é inviável sair daqui para ir para Bahia, enfim, para buscar um colchão. Então a gente doa esse colchão. Então a gente devolve o dinheiro para o consumidor. Então obedecemos o direito do consumidor, demos uma resposta, por quê? Porque era defeito mesmo. E daí a gente, né, dá a Dá outra destinação para o destinação. produto. Mas daí, de repente, não é defeito. Não tem defeito ali. É má utilização, ou é uma deterioração natural. É responsabilidade da empresa? Não. Ô, Vanessa, e quais os erros mais comuns assim que você observa no atendimento ao cliente? Existem 2 ou 3 principais erros assim que, tipo, os nossos colegas empresários estão nos assistindo e falam, isso aqui cola lá no quadro para você olhar sempre. Não faça isso. Porque tem demandas, não é? Tem. Quais são os principais erros dessas empresas que submetem essas demandas aí? O principal erro, assim, o número 1, é ignorar a reclamação do consumidor. Você entra lá no Google, e eu gosto de pesquisar o Google para ter argumento, né? Google, Reclame Aqui e tal, e até as redes sociais mesmo. Então, você entra lá, daí a empresa, ela dá coraçãozinho para todo mundo que fala bem. Ai, olha que produto maravilhoso, que serviço perfeito. Né, que a gente fala que direito do consumidor é produtos e serviços, né? Então, porque eu fui, sei lá, na dentista e, nossa, foi perfeito o atendimento. Daí a dentista vai lá e dá um coraçãozinho. Fui lá na clínica de estética, nossa, porque o atendimento maravilhoso, vai lá e dá, obrigada, seja sempre bem-vinda, tal. Daí, de repente, tem um lá, eu comprei o negócio e não me entregou no prazo. Ignora. Não tem coração. Não dá, não tem coração, não tem nada, não tem nem assim. Posso entender melhor? Entendemos, alguma posso resposta. Entender melhor o que aconteceu, né? Tô à disposição aqui para te atender de alguma forma. Então, assim, erro número 1, ignorar. A segunda, estruturar processos. Então, esse funcionário, ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer quando o problema bater na porta. E o terceiro é treinar. Treinamento é essencial. Por quê? Assim como você disse,
Vai fazendo, vai esquecendo, vai deixando de fazer até que não faz mais o processo e daí começam a surgir os problemas. E aí o empresário fica sabendo. Então, daí é só lá, quando começou a dar o problema, que esse empresário fica sabendo. Então, assim, os treinamentos, eles precisam ser rotineiros. Rotineiros. Não pode sair da pauta o treinamento. Então, sempre tem que estar revisando, sempre tem que estar treinando. E a gente tem muita mudança, né, na legislação e no comportamento e nas condutas. Então, sempre está atualizando. Agora, você reporta muito em avaliações do Google. O Google é uma empresa que não se tem um acesso fácil, né? E eu já me deparei com reuniões com amigos, onde eles falaram assim: Poxa, me avaliaram e eu acho que é um fake porque o perfil foi criado e colocou uma estrelinha, não teceu nenhum comentário e eu não consigo tirar isso. Você tem conhecimento se isso é possível, informar o Google ou porque eu acredito que no jogo, às vezes as empresas também têm um competidor ali desleal, né? Que pratica atos até ilícitos para tirar vantagem ou denegrir a imagem de outra empresa. Uhum. Existe essa possibilidade de correção? Quando se faz um fake para fazer uma avaliação negativa, e às vezes justamente a intriga da oposição, só através de ação judicial mesmo. É mesmo? Daí move contra a própria Contra a empresa. plataforma, sim. Olha só. Porque dá para fazer ali, né, requerimentos internos, mas realmente é bem difícil lidar com eles. Eles não é assim, ok, reclamou, eles vão lá e tiram. Não. Olha só, Então, mas é possível, hein, pessoal? possível, Porque essa pergunta é possível, é já foi possível. feita pra mim, então. Só que assim, quando é uma pessoa de verdade, quando é um consumidor realmente ali que fez a reclamação, ele deu uma estrelinha para você, você consegue reverter isso com um bom atendimento. Claro, claro. Então você vai, ok, o que eu consigo fazer para você? Foi atraso. Mas você recebeu o teu produto? Se você não recebeu, a gente pode mandar um novo para você. Mas se você recebeu e ainda assim está insatisfeito, a gente pode dar um voucher para você. É porque hoje a venda online, né, Vanessa, ela é impactante. Eu acho que todo negócio, seja de comércio, talvez o comércio mais ainda, mas as indústrias e os prestadores de serviço, eles estão lá. E o consumidor está lá também procurando, né? A tendência é cada vez mais o consumo eletrônico. Então, tomar cuidado aí com... porque é muito fácil, né? Sim. Porque assim, esse consumidor, quando era só físico, esse consumidor, ele não ia bater lá na porta da empresa e fazer a reclamação na cara da pessoa. Só que atrás de um computador, atrás de um celular, ele faz. Sim. Só que daí agora, então assim, ok, diante desta nova realidade, como que a empresa precisa agir e se comportar para, ok, não perder esse cliente? E a gente fala aqui também de reputação na internet. Porque uma reclamação, ok, você perdeu esse cliente, mas e todo este universo online que tá vendo essa reclamação aqui? Que é imensurável daí. Não tem como avaliar, não tem como. Então, assim, é importante dar respostas e dar respostas da maneira correta. Porque o que eu vejo também, empresário batendo boca com o consumidor no Google. Aí não vai, né? Não vai. É um campo, porque daí os dois têm razão. Então, e daí fica desgastando. Então, e daí a pessoa, ela vai lá, e assim, é outro caso emblemático também de uma empresa de bolo. O consumidor foi lá, comprou o bolo de 1 quilo e essa empresa entregou um bolo de 2 quilos. E a gente sabe que um bolo confeitado, o quilo, ele é de valor elevado, então a pessoa estava contando que ia pagar X e pagou 2x. E daí ele foi lá e fez a reclamação no Google. E daí ele fez uma reclamação textão mesmo. A própria empresária foi lá e não, mas é que você comprou um bolo confeitado e você sabe que daí não sei o que, tem variação. E começou ali a dar a explicação, só que num tom agressivo. Por que você não reclamou, então, na hora que você veio buscar e que você pagou? Porque você pagou sem reclamar? Sim. E daí eu fico pensando, gente, o que leva uma empresária a bater boca com o consumidor online? Que daí você entra na página dela, tem produtos sensacionais, maravilhosos, o marketing é maravilhoso. Só que daí ali, na realidade... O atendimento humano ali...
faltou. Ela bateu boca com o consumidor, daí não adianta nada você ter um produto ótimo e um atendimento E péssimo. às vezes, né, Vanessa, tem que pensar quem tem mais a perder, né? Porque o objetivo de toda empresa é gerar vendas e faturamento e lucro. Então, você tem que cuidar da sua imagem, né? Não quero dizer que uma pessoa física também não tenha que cuidar, Uhum. mas uma empresa, ainda mais no universo online, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Na É. exposição, né? Exposição. É, não, exatamente. E ela não tá perdendo, é justamente essa visão que você falou que a gente tem que ter. Ela não tá perdendo só um cliente. Ela tá perdendo toda a família desse cliente, porque ele falou pra todo mundo, todos os amigos que ele falou pra todo mundo. E hoje em dia a concorrência ela é ferrenha. Sim, sim, sim. Então você perdeu um, você perdeu muita gente. E daí tá ali no Google para quem quiser ver. Então não só as pessoas conhecidas desse cliente, mas as pessoas que estão ali vendo a reclamação. Daí tá lá, todo mundo falando bem, ela dá coraçãozinho. Daí de repente ela dá um coice em quem reclamou, e daí depois ela continua dando coraçãozinho. É. Então, ou seja, eu não posso reclamar. Então, se eu tiver problema, essa empresa ela não é uma empresa segura para que eu faça negócio. Vanessa, já que a gente tem esse emaranhado de problemas aí, que às vezes nós nem temos conhecimento, e às vezes, nesse exato momento, tem lá um comentário na minha rede social tecendo algo pejorativo à minha imagem, como se prevenir? Na sua visão, a melhor prevenção qual seria? Ah, a prevenção ok, estamos buscando fazer o melhor. Mas realmente, de repente, ele tenha uma imagem que é mentira. Vamos supor que seja mentira. A empresa entra com ação contra o consumidor. Existe a possibilidade também, chega a esse nível também. Sim, Olha lá, hein, sim, consumidor, então sim. também não vamos... Não, é assim, É, o direito do consumidor até muito tempo atrás, principalmente ali na onda de logo que foi, né, colocou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, daí veio o Celso Russomano, né, com a patrulha do consumidor, que o consumidor sempre tem razão, e daí ele ia lá nos mercados e fazia aquele estardalhaço, e daí criou-se uma cultura de que o consumidor tem sempre razão e o consumidor acha que ele pode fazer o que ele quer. certo. E Ele não assim, pode. Vanessa, te conhecendo, e a Vanessa atende algumas empresas que eu também tenho conhecimento do trabalho dela, explica para nossa audiência, Vanessa, como que se dá um trabalho, porque muitas vezes o empresário ele pode ter a consciência e a importância de tudo que acerca o direito de defesa do consumidor, e a Uhum. relação cliente-empresa. Porém, ele tem uma equipe de trabalho. Então, eu fico muito curioso de como que se dá um trabalho, por exemplo, da sua consultoria, dos seus serviços, nessa estruturação dentro de uma empresa. Como que funciona Maravilha. isso? Então, o trabalho, ele funciona desenhando a jornada do consumidor dentro da empresa. Então, é alinhar todos os pontos de contato desse consumidor dentro da empresa. Então, alinhar o marketing, fazer uma divulgação de coisas que são possíveis de serem feitas dentro dessa empresa. Vamos dar o exemplo ali da minha cliente que fabrica colchões. Não atendo só ela, mas eu sou advogada do saque deles, né? Então, todas as demandas vêm. Então, a gente tem que fazer uma publicidade que seja real. Então, assim, a gente não vai vender um colchão prometendo que é o melhor colchão do mundo, que é o colchão da rainha da Inglaterra, porque, sei lá, de repente vende na Casas Bahia. Uhum. Então, a gente tem que fazer uma divulgação coerente para esse consumidor ele comprar sabendo o que ele está comprando. Daí fazer a venda também estruturada. A gente não vai falar para esse consumidor que esse colchão tem garantia de 5 anos, porque ele tem garantia de 1 ano. Então a gente não vai mentir para bater meta. Por quê? Porque hoje, quanto maior a pressão da empresa em bater meta, mais esse vendedor vai. Vai falar coisas que até mesmo nem a empresa orientou ele a falar. Ele Exatamente, vai criar essas exatamente. situações. Então, assim, fazer os treinamentos de venda compatíveis com a realidade da empresa. Então, a garantia é de 1 ano, então esse vendedor vai falar a garantia de 1 ano, mas 1 ano é pouco. Mas é a nossa garantia. De repente dá para comprar uma garantia estendida, enfim, daí já é outro assunto. Mas dentro da jornada do consumidor, fazer o que é coerente. Daí, depois que comprou, continuar a fidelização desse cliente. Não é porque ele veio, comprou, que ele pode ser jogado fora. Então, vamos continuar a fidelização dele. Então, vamos fazer um acompanhamento. E aí, tá gostando do produto? Como que tá? Se Seria o adaptou? pós-venda. Pós-venda, se adaptou ao colchão ou não?
né? Tem alguma coisa mais que a gente possa fazer? Tem alguma dúvida? Tal. E daí depois vamos supor que deu problema no colchão e ele reclamou. Então, daí fazer um treinamento também dessa pessoa. Às vezes, a empresa é pequena e é uma pessoa só, Sim, sim. que faz a divulgação, que faz a venda, que faz o acompanhamento e que atende a reclamação. Daí treinar essa pessoa para ela estar capacitada em todos esses pontos. E daí, quando esse consumidor entrar em contato com uma reclamação, pensar a primeira coisa, que é o que eu falo para todos os meus clientes, não é pessoal. Ele tá bravo, mas não é com você, é com o Uhum. produto ou é com o serviço. Então Sim. não é pessoal. Então escuta e filtra. Às vezes o consumidor também está no mau dia e não é pessoal. Então o saque ele tem que estar ali pronto, né, para receber isso e resolver da melhor forma possível. E daí o que eu faço? Não é só o que fazer, mas é como fazer. E o como às vezes é mais importante do que o E que. entra nesse trabalho, entra o treinamento da equipe. Treinamento, sim. Então, além dos manuais, digamos assim, existe aquela recorrência Sim, do treinamento. Porque pessoas, equipe, também tem a questão de entrada e saída de funcionários. Às vezes a equipe que tem que fazer iniciou onboarding. Tem que fazer. iniciou o primeiro treinamento para 6 meses, daí entrou um novo funcionário, já se perdeu. Então, o que eu faço? Dentro dessa consultoria, a primeira coisa que eu faço é o código de conduta. Código de conduta e ética. Então, valores da empresa, propósito, o que esse funcionário pode, o que ele não pode fazer, até onde ele pode ir. Qual que é a cultura da empresa? Se é resolver problema, então vamos resolver. Qual que é o limite? Né? O consumidor nem sempre tem razão, então a gente vai desenhar tudo ali. E desenhar e fazer análise de riscos. Então vai ter lá um manual de análise de... Então, quais são todos os possíveis erros que podem acontecer dentro de um atendimento ao consumidor? A gente mapeia tudo isso e estabelece processos de atendimento. Então, ó, quando acontecer isso, vai fazer isso, tudo isso é desenhado. Então, manual de conduta e ética, regimento interno, que são as regras da empresa, e treinamentos. E para as empresas que eu faço um acompanhamento mais próximo, o que eu fiz? Eu gravei. Então, esse treinamento, ele é gravado, ele fica na plataforma da empresa. Entrou um funcionário novo, tá aqui, ó. Ele recebe o código de conduta, o regimento interno e o treinamento gravado. Isso é bacana. Por quê? Porque daí todo mundo faz exatamente a mesma coisa. E daí não tem aquela história que é péssimo também. Daí você faz uma reclamação para a empresa, peraí que eu vou conversar com o meu superior. Recorrente, é muito fácil de deparar com essas situações, Então, né? porque se você tem tudo isso estruturado e documentado, não tem o que falar com o superior, porque ele sabe o que Ele tem fazer. autonomia de Por quê? decisão. Porque se ele falar com o superior, a resposta vai ser a mesma. Se ele falar com o diretor da empresa, a resposta vai ser a mesma. Por quê? Porque a gente desenhou o processo. E falar em processos, hein, pessoal? Extremamente importante você que não tem começar a desenhar e você que tem acompanhar se ele está sendo executado. Porque às vezes também se desenha um processo, mas a equipe acaba, por um motivo ou outro, deixando de desenvolvê-lo. E aí o impacto é consequente no faturamento. Isso é certo, né? Certo. Então, o que nós mais observamos no nosso dia a dia, no convívio empresarial, é que empresas que têm seus processos bem desenhados e equipe que seguem esses processos, os resultados são colhidos. As outras têm essas dificuldades, os problemas. E muitas vezes o próprio empresário, quando toma ciência do problema, aí ele tem que voltar para o chão de fábrica, ou seja, entrar Então, no negócio novamente. e daí a gente fala do apagar os incêndios. Que daí, no meu caso, é quando esse empresário já recebeu uma ação. Ai, 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 hein? Isso ninguém E, quer receber. e assim, a ação judicial custa muito para a empresa, porque é algo que não se espera. E por mais que mas direito do consumidor vai dar o quê? 5.000 reais de dano moral? Só que é um dinheiro que sai do caixa da empresa. Mas E é custa do processo, é honorário do advogado, né? Então, assim, o apagar incêndio custa muito mais caro do que você prevenir um problema. E na sua visão, Vanessa, se nós se atentarmos ali com os nossos valores, as soft skills, isso já é uma base ali de segurança, já elimina pelo menos 2% do risco. Qual que é a mensuração sua aí? Ai, assim, não tem como mensurar
a empresa que não tem esse compliance da empresa que tem. Mas na prática, o que que eu vejo? Quando a gente adequa, quando a gente faz esses treinamentos, por quê? A gente vai fazer esses treinamentos com os funcionários. Eu tô matando 2 coelhos com uma cajadada só aqui, porque eu tô focando na experiência do cliente, mas eu tô treinando o funcionário. E quando eu treino o funcionário, eu tô também deixando o meio ambiente de trabalho melhor. Concordo. Por quê? Porque já não vai ter estresse, entendeu? A gente já tá minimizando ali, porque se ele sabe o que fazer, que é previsibilidade, que é uma das coisas ali da NR1, quando fala de risco psicossocial, previsibilidade. Então, se acontecer um problema, ele sabe o que ele precisa fazer. Por quê? Porque ele foi treinado para isso. Então, a gente já está adequando também o meio ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem um olhar global da empresa e a gente está treinando os funcionários para atender bem o cliente, a gente está cuidando de um funcionário que vai cuidar bem dos clientes. Ou seja, a gente está cuidando das pessoas dessa empresa. Então, é um compliance não só do direito do consumidor, mas também do meio ambiente de trabalho. Legal, hein, Vanessa? Agora, vamos lá. Digamos que um dos nossos ouvintes, ou a nossa audiência, está nesse momento passando pelo momento mais inoportuno. Recebeu uma notificação extrajudicial ou judicial ou uma ação de uma demanda de um determinado cliente dele. Por onde começar? O que eu devo fazer? Primeira coisa, procurar um advogado. Não guardar essa citação na gaveta. Porque o prazo está correndo, se você não se defender, vai dar ruim. Esse é um... Primeira coisa, procurar um advogado. Daí esse advogado ele vai entender do que se trata esse processo. Se realmente essa pessoa é consumidora dessa empresa. Porque assim, eu tenho 24 anos de carreira. O que eu já vi acontecendo de pessoa aleatoriamente entrou com ação contra a empresa, não tinha nota fiscal, não tinha foto do produto, não tinha nada. Ou seja, a gente nem sabia se essa pessoa realmente tinha comprado um produto dessa empresa. Eu conheço também casos assim. Assim, Casos, mais de um. Mais de um, não, com certeza. Assim, não tinha nem como saber se essa pessoa realmente tinha comprado. Então, assim, primeira coisa, vamos avaliar, essa pessoa é cliente mesmo? Ela já entrou em contato reclamando antes de entrar com a ação? Foi feito algum atendimento? Se ela entrou em contato, foi feito? Esse produto realmente foi comprado ou esse serviço realmente foi feito? Então, a gente vai analisar o processo. Tem nota fiscal? Né? Quando se fala de direito do consumidor, nota fiscal e foto do problema. É o mínimo que a gente precisa. E daí tentar entender. E daí, não, ele entrou em contato, só que não era defeito. Não, ele entrou em contato, mas era defeito e a gente não respondeu a tempo. Daí a gente vai traçar estratégias de como fazer a defesa. Mas daí também, do mesmo jeito que a gente não pode deixar de responder o consumidor extrajudicialmente, a gente não pode deixar de responder o consumidor judicialmente também. Pior ainda, porque se você não responde, os fatos que ele narrou presumem-se verdadeiros. E de repente a gente consegue alegar uma má utilização do produto, dependendo do que tiver de prova ali. E daí se isso você não exime a comparece numa responsabilidade. audiência dessa, vai ser condenado. Com certeza. Olha Assim, lá. a presunção é relativa. Sim. Então, claro, o juiz ele vai entender ali se tem elementos para julgar essa ação em favor do consumidor. Mas, se a gente comparece num processo e a gente consegue alegar alguma excludente ali, e daí ele pode ganhar essa ação. É o que você viu, ó, essa semana agora saiu a sentença de um processo dessa minha cliente, fabricante de colchão. A pessoa teve a coragem de entrar com a ação, porque o cachorro fez xixi no colchão. Inclusive, tem até a foto do cachorro no processo. da carinha do cachorro. Fez xixi no colchão e ele teve que comprar um colchão. Então, ele tinha pressa. Por quê? Porque ele jogou fora o colchão que ele tinha. Porque o cachorro fez xixi. E daí, ele teve que comprar um colchão. E daí, ele comprou em algum marketplace. E a promessa de venda, a promessa de entrega era no dia seguinte. Daí, por isso que ele comprou. Só que não foi entregue no dia seguinte. Foi entregue no outro dia. E ele entrou com a ação. Daí, colocou a foto do cachorro. Entrou com a ação porque descumpriu o prazo de entrega e ele teve que dormir no chão. E daí eu fiquei pensando, onde é que entra a responsabilidade da fabricante nisso tudo? O produto não foi nem entregue.
Ele cancelou a compra, porque não foi entregue no mesmo dia, foi entregue no dia seguinte. Daí o juiz falou, você não tem razão. Aí já. E daí Mas sempre vai cair na decisão de um exatamente, mas humano. daí se eu não tô lá pra falar, né, para fazer minha defesa, defesa da empresa e alegar tudo isso, de repente não é nem o juiz que dá a sentença, é um estagiário do gabinete dele, ele já tem a sentença pronta pra todo mundo, deu lá, e a gente tem que recorrer e se não recorre, perdeu, Olha só, hein, pessoal. né? É, então, sim, é importante se prevenir. É, sim, você pensa muitas vezes, falando um pouquinho do meio digital, às vezes você se depara assim, ah, vou contratar uma agência de marketing digital, vou investir lá X mil reais, vou fazer propaganda, mas aí às vezes você traz todo esse funil de leads para sua base, só que a sua base não fecha negócio porque você tem lá avaliações negativadas no Google, seu Instagram tem comentários não respondidos, reclame aqui com algumas situações não respondidas. Esse contexto todo pode estar impactando seu negócio. Empreender não é fácil, por isso que nós estamos aqui, somos empreendedores, mas nós devemos abordar e conhecer áreas afins, como ao que a doutora Vanessa está nos passando aqui, ligado ao direito do consumidor, para que, num contexto pelo menos generalista, você tenha o conhecimento, e aí sim, com o conhecimento, você contrate profissionais que são especializados para cada área dentro da sua empresa. Uma vez, Vanessa, conversando com um amigo, um empresário, apresentador de TV, ele falou assim, Fábio, sabe por que eu te contrato? Daí eu falei, não, não sei. Porque assim, primeiro, habilidade de contador eu tenho conhecimento. Porém, eu fui num curso em São Paulo e o cara me abriu a visão. Ele falou que eu tenho que focar no meu negócio e ter bons profissionais, especialistas em cada área dentro da minha empresa. Porque o tempo que eu gastaria pensando em nota fiscal, Uhum. tributos, fazer folha de pagamento, eu conseguiria fazer. Eu tenho formação de contador e realmente ele tinha. Ele tem, melhor dizendo. Só que daí, se ele faz isso, ele pararia 2, 3, 4 dias do mês para fazer esse trabalho e ele deixaria de fazer o trabalho da onde ele é muito especialista, que é lidar com o público, né? Exatamente. Então, e aí, naquela virada de chave dele, olha só o que eu estou falando para vocês, ele foi contratar um BPO financeiro, ele estruturou setores terceirizados dentro do negócio. Então, assim, pessoal, por mais que hoje a IA, o ChatGPT, e você tenha muito conteúdo vasto aí, artigos que, aliás, tem que tomar cuidado com o que tem na internet, contrate empresas e profissionais como a doutora Vanessa Schiffer para fazer os trabalhos pontuais dentro do seu negócio. Cada um jogando no seu quadrado, entregando o máximo, tá? Aqui tem uma validação da Eurocontábil no nome da Vanessa. E aí sim o seu negócio vai acontecer. Então, porque muitas vezes, Vanessa, que eu deparo é que aquela mania da economia, que eu entendo que pode ser até uma economia burra, É. né? Em tentar resolver tudo sozinho. A pessoa, ela tenta fazer um processo interno com seus funcionários, um treinamento interno com seus funcionários, sem conhecer legislação, sem conhecer o que está se acontecendo nos tribunais, né? Então, toda essa experiência de um profissional como a doutora Vanessa vai conduzir ao êxito no final de um problema. Porque de nada adianta vocês ter todo um procedimento interno na hora do problema, você não ter como se resolver, se documentar. Isso é muito inteligente. Porque, na verdade, assim, a gente vê, são coisas ali que o nosso olhar treinado, você bate o olho num negócio, você já sabe. Corta caminho, né? Eu bato o olho no negócio, eu já sei. Daí a pessoa fala, não, mas é simples, eu vou fazer. Só que do mesmo jeito que o empresário tem acesso ali ao chat GPT e a tudo, né, todas essas informações que estão na internet, o consumidor também tem. E hoje em dia, o consumidor ele faz reclamações já falando sobre vício oculto, sobre prazo decadencial, sobre responsabilidade Fala solidária. bonito, né? E assim, o consumidor ele já está ali na frente. Então, esse empresário ele precisa estar na frente também. Não é esperar o problema acontecer. Ok, então vamos organizar o negócio aqui. Eu, como boa advogada de saque, então gosto de organizar o saque, de treinar os funcionários que estão ali para responder o cliente, porque daí eu volto na minha primeira fala. Se hoje em dia não sempre, né?
A empresa depende dos seus clientes. Não existe euro sem os seus clientes, não existe o meu escritório sem os clientes, não existe ninguém sem cliente. E esse cliente é o consumidor. Então, assim, as pessoas elas não dão o devido valor ao direito do consumidor, elas vão fazer um compliance tributário, um compliance trabalhista, que realmente é o que mais pesa dentro da empresa, só que ela não está olhando para o cliente. Né? Não adianta nada você estruturar e você não está olhando para o teu cliente. E não tem porte, né, Vanessa? É pequeno, médio ou grande. Pode ser uma pessoa só que cuida de tudo. Eu sou eu empresário, né? Eu sou empresário, eu atendo, eu faço marketing, eu cuido das minhas redes sociais, eu vendo, eu faço reclamação, faço compra, eu faço tudo. Então você precisa estar ciente, você precisa estar treinado. Ah, não, eu tenho uma equipe de venda, uma equipe de atendimento. Beleza, vamos treinar os dois. Quando tem uma equipe, o compromisso e também a responsabilidade se torna ainda maior, né? Mas você viu, lá nas empresas, pelo menos nas empresas que são as minhas clientes, a gente tem dentro do saque uma pessoa exclusiva para responder no Reclame Aqui. Olha só. Porque eu sei a importância do Reclame Aqui, como uma reputação virtual mesmo. Então, essa pessoa ela é treinada por mim para responder no Reclame Aqui. Por quê? Porque é a sua vitrine, é a vitrine da empresa ali. E é real. Vanessa, a dica de ouro para quem está nos assistindo nesse momento, deixar para nós. Entrega ouro aí, Vanessa. O que eu, empresário, tenho que fazer agora? Terminou de assistir esse vídeo, esse podcast nosso. O que eu, empresário, devo fazer agora? É olhar para as pessoas, realmente. Porque, assim, o consumidor, quando ele tem uma reclamação, ele precisa ser escutado, assim como o funcionário, quando tem uma reclamação, ele precisa ser escutado. E quando a gente escuta essas reclamações, a gente consegue fazer a análise do risco empresarial e, a partir dali, traçar estratégias de como agir. Então, é escutar, é olhar para as pessoas e escutar o que elas têm a nos dizer. Porque é ali que está o ouro de todo o processo. Coleta, né? De todo o processo, o ouro está nas pessoas. Pois bem, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um podcast da Eurocast. Aqui hoje recebendo a advogada, especialista em direito de defesa do consumidor, que trabalha em várias empresas aqui da qual eu tenho conhecimento, um trabalho exímio, pessoal. Então, você que tem a necessidade de saber mais, conhecer mais, vou deixar aqui nas legendas e nesse vídeo os contatos da empresa da doutora Vanessa Schiffer para você fazer o contato. Mas assim, você que tem uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, industrial, comércio ou prestador de serviço, fique atento ao seu cliente, tá, pessoal? Ele é parte importante para o seu faturamento. Então, às vezes, o empresário pensa só em valores de lucro e esquece da origem, que é o cliente. Vou passar a palavra, então, para a nossa convidada para deixar as suas considerações finais. Fábio, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Eu estou à disposição, meus contatos vão estar na legenda. Então, quem tiver dúvida, quem tiver problema, pode entrar em contato comigo diretamente ou através do Fábio. Estou sempre à disposição para responder e para fazer esse trabalho realmente educativo para orientar o empresário a não ter problemas com o consumidor. Exato. Pessoal, muito obrigado, Vanessa. Eu agradeço. Hoje foi uma aula para nós aqui. Você, empresário, também teve conhecimento que direito de defesa do consumidor não é só para consumidor, você, empresário, também tem seus direitos, não é? Exatamente. E fica aqui o convite para você seguir nosso canal do YouTube e, em breve, mais um podcast da Eurocast.